Muito boa noite, povo de Deus. Paz seja convosco. Eu espero que estejam todos bem. Nós estamos ainda descansando, do nosso congresso. Foi uma bênção, quem participou aí. Eu tenho certeza que gostou muito. O nosso congresso, ele é uma bênção, e eu gosto muito, porque é um momento que eu tenho de conhecer pessoas da igreja que às vezes eu nem converso, Aí como eu fico lá na cantina, de vez em quando elas aparecem por lá e a gente tem oportunidade de trocar uma ideia, de conversar mais. Então o nosso congresso foi uma bênção, como sempre foi, E eu tenho certeza que todos que foram ricamente abençoados e têm algo novo de Deus para contar, não é isso? Nós estamos começando então mais um momento da nossa escola, Tive alguns problemas técnicos aqui, mas já está tudo certinho. Eu espero que vocês estejam me ouvindo bem, O microfone deu um probleminha aqui de bateria, mas nós já resolvemos. Então eu espero que estejam todos me ouvindo bem, Deixa eu ver vocês aqui. A Ione já está com a gente, o Valtinho, a Dindinha está com a gente também, o Márcio. Muito bem, Ana Paula, boa noite, paz. Então vamos aqui, ir falando aqui enquanto o pessoal loga aí no canal da nossa igreja. Nós estamos falando de um tema muito interessante, Que é o tema escatológico, Escatologia tem a ver com o fim dos tempos. É o estudo, a matéria de seminário teológico, onde os teólogos, desde Paulo, eles falam a respeito disso, Os profetas do Antigo Testamento, eles também falam a respeito disso, do grande dia do Senhor, do dia do julgamento do nosso Deus. Então, é um assunto que vem desde o Velho Testamento, Desde os primórdios, passa por Jesus. Paulo, ele dá uma contribuição muito grande, Nesse aspecto de fim dos tempos, porque ele fala abertamente, Em 1 Tessalonicenses ele fala abertamente a respeito de arrebatamento, a respeito de vida pós-morte. Então ele nos deu uma grande contribuição, nesse assunto aí de fim dos tempos. E nós temos, culminando em tudo isso aí, é como se fosse uma cola, o livro do Apocalipse, com as suas revelações intrigantes, com as suas revelações difíceis de interpretar, mas o Apocalipse nada mais é que uma cola que junta todo esse conteúdo escatológico, todo esse conteúdo do fim dos tempos. O Apocalipse vem, ele junta, ele cola e ele dá luz a algumas coisas que nós não entendíamos, lá no Antigo Testamento. Profecias, como a profecia de Daniel, que nós tivemos como ponto, Existem vários pontos de estudar a escatologia, mas uma das mais completas é a profecia das 70 semanas do profeta Daniel. E nós usamos ela para ser a nossa escada escatológica, onde a gente teve ali os momentos e os eventos que vão acontecer, que aconteceram, que estão acontecendo e que vão acontecer. Nós escolhemos a profecia de Daniel porque é a mais completa, porque envolve passado, presente e envolve também o futuro da igreja. Nós falamos aqui também, é muito bom a gente lembrar, enquanto os nossos queridos irmãos vão logando, nós falamos aqui também a respeito do arrebatamento. O arrebatamento da igreja vai acontecer a qualquer momento. Nós temos aí os sinais escatológicos, que tem a ver com Jerusalém, e os sinais escatológicos falam de rumores de guerra, de atentados, provocações mundiais, Fala de Israel ficando numa situação delicada com o resto do mundo, porque Israel se propôs a acabar com o grupo extremista, fanático lá, os terroristas do Hamas, e isso já está ficando, aos olhos do mundo, já está ficando preocupante, porque Israel ele está determinado, literalmente, a acabar com este inimigo já. O problema é que Israel fazendo isso chama a atenção, de todo mundo.
todo mundo se volta para Israel e isso é um sinal, né, de que Jesus ele está voltando. Rumores de guerras que envolvem Israel realmente é uma coisa a se preocupar, não é? Bom, então a volta de Jesus é iminente. Jesus ele pode voltar para nós, né? Amanhã, depois de amanhã, semana que vem, daqui a um mês. Ela é iminente, mas ela não pode ser catalogada, né? Tem pessoas que Jesus pode voltar hoje à noite, né? Se você por acaso dormir, né? Que é uma das mortes mais assim, tranquilas que tem, né? Você dorme durante o sono. E se isso acontecer, Jesus voltou para você, porque enquanto há vida, há esperança, enquanto há vida há trabalho, enquanto há vida há obras, enquanto há vida nós podemos trabalhar para Deus. Mas, quando a vida se encerra, é como se Jesus tivesse voltado para a gente, né? Nós vamos fazer parte do seleto grupo dos santos que estão dormindo, né? Que o corpo está dormindo, apesar de que a nossa alma ela não dorme, mas o nosso corpo ele vai voltar para a terra, né, ao pó. Então isso aí vai ser só resolvido no dia do arrebatamento, onde corpo e alma se tornarão de novo, né, um corpo glorificado, né, uma união. Nós estudamos sobre isso, né, que Cristo virá nos ares, no arrebatamento, e ele vai primeiro chamar os mortos. Quando isso acontecer, corpo e alma estarão juntos novamente e as pessoas estarão em corpos glorificados. Depois nós que estivermos vivos, segundo Paulo em Tessalonicenses, seremos arrebatados e transformados nos ares. Essa nossa pele, esse nosso corpo, essa nossa matéria será transformada nos ares em algo incorruptível, que seria aí algo próximo do corpo do primeiro Adão, antes do pecado. Antes do pecado, Adão era um super-herói, né, digamos assim, entre aspas. Ele podia fazer coisas que nós não podemos. Então isso será restabelecido a nós, o direito a um corpo glorificado. Nós seremos semelhantes ao nosso querido Senhor Jesus, né? Da mesma forma que ele morreu e ressuscitou, num corpo diferente, né? Ele fez questão de mostrar isso para nós, para título de conhecimento. Assim também nós ressuscitaremos com esse corpo. É um corpo que não está preso à lei da física, à lei da matéria, à lei da gravidade. Nós não estaremos presos mais a nada. Nós seremos como nosso mestre, nós seremos como Jesus. E ele faz coisas maravilhosas, né? Depois que ele ressuscita, ele aparece em lugares que ele quer, ele muda a aparência de acordo com o que ele quer. Ele tem literalmente... digamos assim, né, para nós estamos acostumados, poderes, né, sobrenaturais. Então, esse é o corpo que nos aguarda no arrebatamento, né? No arrebatamento, os mortos e os que estarão vivos serão arrebatados com Cristo nos céus, enquanto aqui na terra começa o período da tribulação e da grande tribulação, né? Que é um período que é chamado assim para o remanescente que ficou, para os crentes que ficaram. Serão as pessoas mais arrependidas do mundo, tá, gente? Ai daqueles que não participam da vinda de Cristo e do arrebatamento. Eles serão literalmente mártires, né? Serão torturados, será imposto a eles perseguições terríveis, torturas e morte. Aquele que morrer não negando a fé, esse fará parte também, né, das pessoas salvas. Mas eles serão salvos da grande tribulação, né? Essas pessoas, elas vão se acumular debaixo do trono e vão clamar, né, por justiça. Nós vamos estar participando, né, com Cristo, depois do arrebatamento, da boda dos cordeiros, né, que é uma festa de noivado. A Bíblia ensina, ela fala de uma festa de noivado. Então, nós temos, né, que interpretar essa festa, né, de noivado. É um período onde Cristo ele estará com os santos, com a igreja, né, com a noiva, né, e por isso é chamado bodas do Cordeiro. É a festa do noivo e da noiva, que somos nós, né? A noiva de Cristo é uma expressão que a Bíblia usa para falar, né, a respeito do encontro entre Jesus e a igreja, as pessoas, né, que fazem parte da igreja. Ela usa essa expressão, nós somos a noiva do Cordeiro.
no geral, né? Então nós estaremos com Cristo nas bodas do Cordeiro, que dá a impressão que é uma festa de confraternização enorme, não necessariamente um banquete de comidas e bebidas, porque uma das coisas que nós não teremos mais é fome, né? Nós não teremos essa fome que nós precisamos comer. Mais de 20 dias sem comer, a pessoa morre. Mais de 3, 4 dias sem beber, os órgãos começam a entrar em falência, né? Então, não é essa fome que nós teremos. Muito bem, enquanto nós estivermos no céu, estará acontecendo aqui na terra coisas interessantes. O anticristo se levantará, o único jeito do anticristo se manifestar é o arrebatamento, ou seja, o desaparecimento de milhões, bilhões de pessoas aqui da terra, né? Então, será um evento mundial, catastrófico, onde o mundo ficará perdido, triste, né? Desesperado. Então se levantará um líder. Esse líder será o anticristo. Primeira coisa que ele vai fazer é eliminar da face da terra todos aqueles cristãos que não participaram do arrebatamento, né? Vai haver uma perseguição, vai haver prisões, vai haver torturas, vai haver morte. As pessoas que ficarem aqui e não aceitarem o domínio do anticristo, a marca da besta, não aceitarem a religião que vai ser imposta naquela época pelo falso profeta, elas não poderão comprar, elas não poderão vender, elas não poderão abastecer o carro, ela não vai poder fazer absolutamente nada sem aceitar o governo do anticristo. Então isso será terrível, né? A Bíblia fala que as pessoas fugirão para o campo, as pessoas ficarão isoladas nas florestas, tipo Largados e Pelados, né? Um programa bem popular que tem na televisão. As pessoas ficarão assim, elas vão ter que se desligar da sociedade e viver literalmente como sobrevivencialistas, né? Ficam aí no meio do mato, sem telefone, sem tecnologia, sem água, sem luz, sem nada, né? Esse é o destino de quem quiser sobreviver à perseguição do anticristo, né? Um celular que você acionar já era, um cartão que você tentar usar já era, você vai ser literalmente perseguido, preso, né? E será instigado a rejeitar, né, a antiga religião. O anticristo, ele, como o próprio nome já diz, ele é ante tudo aquilo que representa Deus, que representa Jesus Cristo, né? Talvez por isso, de acordo com a profecia de Daniel, ele vai fazer uma aliança com Israel, né? E através dessa aliança com Israel, ele vai fazer durante 3 anos e meio coisas tão boas para Israel, que Israel vai considerá-lo o Messias, né? Aquele prometido, né? Aquele Messias que foi prometido na Bíblia e que eles entenderam de forma errada. Eles queriam um Messias político, religioso, um Messias, né, guerreiro, um Messias que fizesse coisas, né, impressionantes. E ele vai fazer, né? Uma das coisas que a nação de Israel mais deseja é poder ter de volta um monte templo, onde tem a Mesquita Dourada, território muçulmano. É lá que eles querem, né, adorar, e não no muro. Eles ficam ali no Muro das Lamentações, é um dos muros que fazia a separação, né, do templo. Então eles não querem adorar do outro lado do muro, eles querem adorar lá em cima, né, onde é a mesquita, de preferência num templo, e de preferência fazer sacrifícios nesse templo. E o anticristo, provavelmente, né, a gente está falando de coisas que ainda vão acontecer, então talvez não aconteçam nessa riqueza de detalhes, mas é o que a gente imagina. O anticristo, ele vai ser o único que vai conseguir fazer isso. Ele vai dar a Israel paz entre Israel e muçulmanos, né? Ele vai novamente, através de política e estratégias, unir de volta os filhos, né? Isaac e o filho do rolo lá, né, da escrava Agar, Ismael. Ele vai trazer de volta a unidade entre esses irmãos, né? Os muçulmanos, provavelmente, né, igual eu estou falando de futuro, provavelmente vai ter um espaço ali do lado da mesquita, né, para que eles possam erguer um novo templo, voltar a sacrificar. E a Bíblia fala, né, na profecia de Daniel, que durante 3 anos e meio vai ser isso, vai ser paz, vai ser acordo, vai ser anistia, e vai fazer, né, a paz no Oriente Médio, coisa
que realmente parece algo impossível. Mas após um arrebatamento, né, as pessoas vão se entregar a um líder mundial, vai ser outro estilo de vida. Então, este homem, esse anticristo, ele vai fazer uma coisa terrível, que é quebrar essa aliança, né? Depois que tiver tudo pronto, tudo arrumado, ele vai quebrar essa aliança, porque o interesse dele é destruir Israel. Israel também fala de Deus, Israel também fala de Jesus Cristo, é o berço das religiões, né? Então ele vai querer acabar com a religião judaica, ele vai querer literalmente acabar com os judeus. Então ele provoca um conflito muito grande. Ele se diz, né? Ele se diz Messias e ele vai governar o mundo de Israel. Ele vai querer se assentar literalmente no trono, no templo, né? Fazer o seu trono lá no templo. E vai cessar o sacrifício e vai cancelar todos os acordos de paz, o que vai fazer com que Israel se defenda. Israel vai negar o anticristo como líder e vai se defender, vai se fechar, né? E o anticristo vai então organizar uma grande ofensiva militar contra Israel, né? Ele vai organizar o que a gente chama, né, através da Bíblia Sagrada, de a última guerra contra Israel, né, que seria o Armagedon. O Armagedon é o ajuntamento de todos os povos, né, todas as nações inimigas de Israel vão ser usadas nesse dia. O anticristo, que é um governante mundial, vai então levantar uma grande ofensiva militar contra Israel, né? Quem vai encabeçar essa ofensiva, de acordo com as profecias, né, seria a Rússia. É lógico que eu estou falando de eventos futuros, então pode ser que, né, não aconteça exatamente dessa forma, mas o que seria, de acordo com a profecia, seria uma ofensiva muito grande, né, como a Rússia encabeçando, tem a Turquia, tem a Síria, tem o Iraque, tem o Irã, né, tem o pessoal da Jordânia, tem o pessoal do Egito, o pessoal da Líbia. Todos os inimigos jurados de Israel vão participar dessa ofensiva chamada, né, de Armagedon, que é o último ajuntamento dos inimigos do nosso Deus. A batalha do Armagedon, ela não se concretizará, graças a Deus, né? Nós estaremos com Cristo, celebrando a chamada festa do Cordeiro, né, ou seja, as bodas do Cordeiro. Nós estaremos ali no momento de confraternização, mas esse momento tem um prazo de validade, né? A profecia de Daniel diz que são 7 anos, né? 7 anos de bodas do Cordeiro, e aqui embaixo 7 anos divididos por um intervalo de 3 anos e meio de paz, prosperidade, alianças, né? Sonhos realizados, tudo de bom, né? Digamos assim, que um sistema político pode gerar, vai ser feito através do anticristo. Porém, no final desses 3 anos e meio, as coisas vão mudar, né? Vai haver perseguições, vai haver morte, inclusive perseguições contra Israel, que vai negar, né, o império do anticristo, e com isso vai trazer a ira, porque afinal de contas, o que ele quer é destruir a Terra Santa, destruir Israel, destruir qualquer coisa que ligue ao cristianismo, ao Deus Criador, né, ao nosso Deus. Então ele vai querer literalmente destruir Israel. Quando o Armagedon estiver todo armado, quando no final desses 7 anos aqui na Terra os exércitos estiverem prontos para atacar Israel, teremos então a volta de Cristo, né? Cristo voltará, mas não voltará sozinho, né? Nós voltaremos com ele, porque a Bíblia fala que ele vai voltar com poder e glória, né? Então nós desceremos, vai ter uma comitiva de anjos, nós estaremos presentes também e nós estaremos aí nessa escolta celestial, onde Jesus Cristo, né, vai dominar os exércitos do anticristo, vai literalmente mandar para o lago de fogo de enxofre o anticristo, o falso profeta, né, e a serpente, não para o lago de fogo ainda, né, vai ser um aprisionamento. Mas a Bíblia diz em Zacarias que ele vai colocar literalmente os pés no Monte das Oliveiras, né? Essa é a visão lá de Israel. Vocês podem ver lá a cúpula dourada, né? Aonde seria o templo de Salomão, aonde seria o templo dos judeus, mas que hoje é uma mesquita, né?
Nós temos ali, ó, a visão lá do Monte das Oliveiras. E em Zacarias 14 diz que naquele dia, ou seja, o dia do Senhor, né, o dia que ele virá para livrar Israel do anticristo, está escrito aqui em Isaías 14:4, que naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que estará de frente para Jerusalém, para o Oriente. O Monte das Oliveiras será fendido ao meio, para o Oriente e para o Ocidente, num vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, a outra metade se apartará para o sul. Então, de acordo com a profecia bíblica, é em Israel, é no Monte das Oliveiras que Jesus voltará, tá? Jesus voltará para guerrear contra o anticristo e o exército internacional, né? Um exército de todas as nações. Essa expressão todas as nações é muito usada no contexto escatológico pela Bíblia para falar exatamente disso, né? Todas as nações, literalmente. Essas nações, elas vão se concentrar nesse vale aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Só um minutinho, deixa eu tirar isso aqui. Esse aqui, né, o Vale do Megido. Esse é o vale aonde os exércitos, né, as potências mundiais estarão juntos com o anticristo para conseguir, né, para destruir Israel, para dominar Jerusalém e fazer de lá o trono do anticristo. Vocês podem ver aí que é um vale gigantesco, né? São fotos atuais de como é hoje em dia. Então, milhões de pessoas cabem aí, é muito grande. Vocês estão vendo lá no fundo, ó, Nazaré, o Monte Tabor, que é um dos montes, né, mais proeminentes, e do lado de cá o Moriá, que é onde tem, né, a cidade e tudo mais. Então, olha aí o tamanho desse Vale do Megido, que é onde as nações se ajuntarão, né, para fazer a guerra do Armagedon, né? Esse é o Vale do Megido, onde provavelmente é um único lugar, né, lá perto, aonde caberia um exército mundial, um exército com várias nações, né? Porque se tem uma coisa que esses imperadores, né, esses megalomaníacos gostam de mostrar, é o poder que eles têm, né? Então eu acredito que esse vale aí vai ficar tomado de gente, né? Nessa época em que o anticristo vai juntar as nações para essa batalha. Muito bem, coisas interessantes acontecerão nessa batalha. A Bíblia fala que Jesus, né, vai descer junto com essa comitiva que somos nós, em poder e grande glória, e derrotará, né, com um sopro, um simples sopro da boca. Ele derrotará os inimigos de Israel, de Jerusalém, e vai mandar literalmente, né, para o inferno o anticristo e o falso profeta. Tá? Com relação aos exércitos que estarão ajuntados, né, para pelejar contra Jerusalém, Deus, na sua infinita justiça, ele não condena todos, né? Ele poderia simplesmente matar todo aquele exército ali e simplesmente eliminar todos os inimigos ali, né, soldados, porque querendo ou não, eles fazem parte do exército inimigo do povo de Deus. Mas Deus, na sua grande justiça, entende que precisa ser feito um julgamento, tá? Existem vários julgamentos no período do fim, né? Tem o julgamento de Cristo lá no céu, com salvos, né, que nós já falamos bastante aqui, que é o tribunal de Cristo para galardão, para dar presentes, para dar reconhecimento às obras que nós fizemos aqui na terra. Então terá esse tribunal, que é um bom tribunal, né? Nós teremos também o tribunal dos ímpios, né? Quando Jesus vem, ele vem para julgar os ímpios, ou seja, todas as nações, todas as pessoas que aceitaram o domínio do anticristo durante esses 7 anos aqui na terra, né? Então ele vai julgar essas pessoas. A Bíblia fala que ele vai julgar essas pessoas neste vale, né? O vale de Josafá, né? Ele fala que ele reunirá as pessoas aqui para que eles possam ser julgados, literalmente julgados, tá? Para absolvição ou para condenação. Mas essas pessoas, né, elas serão julgadas e mantidas vivas, tá?
Aqui agora nós temos um novo sistema de governo, né, que é o sistema de governo de Cristo, que vai ser conhecido como o milênio, né? Nós temos aqui mais uma profecia de Zacarias, né, que vai ser o reconhecimento de Israel, de Jesus, literalmente, tá? Jerusalém, Israel, o povo de Deus, o povo hebreu, né, vai reconhecer Jesus como Messias, o mesmo Messias que eles transpassaram, né? Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para aquele a quem transpassaram, e o prantearão, como quem pranteia o seu filho único, e chorarão amargamente por ele, como se chora pelo primogênito. Então, Zacarias 12 também é um texto escatológico, né? Fala a respeito do fim dos tempos, e ele fala aqui que os judeus, os descendentes de Davi, a casa de Davi, eles vão olhar para ele e vão chorar muito, né? É um detalhe aqui muito interessante, aquele a quem transpassaram, né? Nós sabemos que Jesus ele foi morto num contexto diferente, né? Ele foi crucificado, porém, assim como os crucificados, ele não foi colocado ali para morrer com o tempo, né? A cruz, eu gosto muito de frisar, a cruz não era um instrumento de execução, a cruz era um instrumento de tortura. Os condenados ficavam ali 2, 3, 4 dias, né? Sol e chuva, dia e noite, até que eles morressem por asfixia, até que eles não conseguissem mais sustentar o peso do próprio corpo, então eles desfaleciam e morriam por asfixia. Jesus não foi assim. Jesus, aparentemente, quando ele entrega o Espírito, ele cessa ali a respiração, e as pessoas, né, que estavam ali, elas fazem algumas coisas. Os romanos que estavam executando a sentença de morte, eles quebram as pernas dos 2 prisioneiros, né, que estavam lá na mesma situação que Jesus, o ladrão da esquerda e da direita. Eles quebram as pernas para adiantar, né, a execução. Quebrando as pernas, ele não consegue mais sustentar o corpo, então ele é asfixiado rapidamente. Porém, quando eles viram que Jesus já estava, né, morto, eles não tiveram outra opção senão confirmar a morte. Então, é o que está escrito aqui, né, em Zacarias, que é um profeta quase 1000 anos antes, tá? E olharão para aquele a quem transpassaram, e prantearão como se pranteia para um filho único, ou seja, um unigênito, né? Então é uma expressão muito interessante, né? Porque Jesus, afinal de contas, foi literalmente transpassado por uma lança, até que perfurasse o seu coração. Então é um detalhe maravilhoso que só tem na Bíblia essas coisas, né? Essas coisas só tem na Bíblia. É muito interessante. Antes de Roma adotar a crucificação, né, como instrumento de punição, como instrumento de morte, a Bíblia, milhares de anos atrás, já falava a respeito do Messias, né, que maldito é aquele que for pregado no madeiro, né, numa alusão assim bem nítida à crucificação, né. Moisés também no deserto, quando as serpentes começaram a picar o povo, Deus instrui, fala, levante, né, uma imagem de serpente numa haste, levante uma imagem de serpente no madeiro, para que todos aqueles que olhem para a imagem da serpente, eles tenham cura, né, do veneno, simbolizando Cristo. Porque a Bíblia fala, né, o próprio Jesus fala, assim como a serpente de bronze teve que ser levantada no deserto para que houvesse a cura, né, do mal que afligia o povo, convém também que o anticristo, que Jesus Cristo fosse levantado, né, numa cruz, para que todos aqueles que olhassem para ele também tivessem a solução para esse que é, que é o veneno que assola a humanidade, que é o pecado, não é? Deixa eu ver o que eu tenho mais aqui para mostrar para vocês a respeito dessas coisas. Vamos lá, então Jesus Cristo volta, salva Israel, é reconhecido, né, como aquele que eles transpassaram quando esteve aqui em carne e osso, né, quando esteve aqui pregando
quando esteve aqui ensinando a respeito do reino dos céus. Então, finalmente, né, depois de tanto tempo, os judeus, os hebreus, os israelitas reconhecem aquele como Messias. Aquele qual? Aquele que já esteve um dia aqui em Jerusalém, que nasceu em Nazaré, né, que pregou, que foi crucificado, que foi condenado pelos judeus e executado pelos romanos. Então, finalmente, depois de tanto tempo, sim, Jesus Cristo é o Senhor, é o Messias. Então, eles reconhecem isso. Dá-se início, então, né, o que a Bíblia chama de milênio. Né? Milênio seria o quê? 1000 anos. Essa expressão ela não é usada em nenhum outro lugar da Bíblia, mas quando ela é usada, que é nesses trechos, né, escatológicos, ela é usada 6 vezes consecutivas. Tá? Como nós estamos falando de um texto bíblico, a gente não entende se é 1000 anos literal ou se é 1000 anos como um grande espaço de tempo. Né? Você pode falar, nossa, essa foto aí que você me mostrou, essa foto antiga aí, eu tirei há 10.000 anos atrás, né? Isso aí é antiga demais. Então, é uma hipérbole, né? É um exagero. Talvez 1000 anos para eles fosse um exagero muito grande, um espaço de tempo muito grande. Então, eles usavam essa expressão, milênio, né? Ou pode ser também, literalmente, um milênio, 1000 anos, né? Esse governo de Cristo nada mais é de que mais uma faceta da justiça, né? A justiça ela é um atributo divino, tá? Ela é um atributo comunicável de Deus. Deus tem os seus atributos que são só deles, que são incomunicáveis, mas ele tem atributos que são comunicáveis com os homens, né? Amor, né? Justiça, piedade, tem vários atributos de Deus que ele transmite a nós. É lógico que nós não somos capazes, né, de usar esse atributo 100%. Né? Nós somos capazes de amar, nós somos capazes, né, de fazer coisas boas, de sermos justos, mas nós não somos totalmente justos, né? Nós não somos totalmente amáveis. É uma coisa assim, muito interessante. A cabeça do ser humano ela é muito estranha. Né? Eu tenho um vídeo que eu vi tem muito tempo. O camarada estava numa faculdade fazendo algumas perguntas, né? E ele chegou assim para as pessoas e falava, olha, tem um lago congelado, e aí o seu vizinho e o seu cachorro, né? O seu vizinho, que às vezes você nem gosta dele, e o seu cachorro, caíram no lago congelado. Quem você salva? E por incrível que pareça, a maioria das pessoas falava, eu vou salvar o meu cachorro. Não é interessante? Então nós somos capazes de amar, mas não como Deus, né? Deus ele não ama, ele é amor. A Bíblia fala que Deus é feito, ele é constituído de amor, mas também ele é justiça, né? Ele é terrível em justiça. A justiça dele não é igual à nossa, que favorece, ele é meu conhecido, ele é meu irmão, ele é meu parceiro. Não tem isso na justiça de Deus. A justiça de Deus ela é 100%. O atributo, quando se está no dono, que é Deus, ele é 100%. Quando ele transmite, que é um atributo que ele pode transmitir ao homem, o homem pode até tentar, né, mas ele não consegue. Para vocês terem ideia, Jesus ele foi condenado pelo melhor sistema de justiça da época, né, que era o sistema romano. Você vê que quando Jesus ele foi condenado, ele ia para um governador, ele ia para um importante, ele ia para Pilatos, né? Ele ia para Herodes, e aquela coisa toda. Então, era o melhor sistema de justiça. Roma só condenou, em último caso, quando viu que teria ali, por exemplo, rebeliões entre o povo. Né? Os sacerdotes iriam literalmente organizar rebeliões. Então, aquilo ali para Pilatos ficou meio numa saia justa. E aí quando os sacerdotes falam, não, que cai sobre nós então o sangue desse justo? Então Pilatos, né, faz aquilo que todos nós já ouvimos até como expressão no dia a dia, eu lavo as minhas mãos do sangue desse justo. Né? Então os judeus recebem a permissão, né, para executar Jesus literalmente. Mas quem executou mesmo a pena, quem levou Jesus, quem colocou Jesus na cruz, foi Roma, né? Ele foi condenado por Roma.
executado por Roma a pedido, né, literalmente, dos judeus, tá bom? Então, muito bem, isso é uma coisa muito interessante. Essa questão, né, que o povo de Israel finalmente recebe Jesus como o Messias, faz com que Jesus ele tenha uma sede agora, né? Foram o quê? Experimentaram o governo do anticristo? Pois bem, agora vocês vão experimentar um governo justo, 100% justo. Não tem político, não tem corrupção, não tem STF, não tem nada de errado. Vai ser simplesmente um sistema de governo perfeito. Jesus ele vai literalmente mostrar como se faz, né? E nós que estaremos com Cristo, que já teremos participado da ceia, das bodas, nós seremos auxiliares de Cristo, né? Nós seremos auxiliares de Cristo no governo mundial, né? Não significa que nós ficaremos todos amontoados lá em Jerusalém com Cristo. Nós estaremos distribuídos no globo inteiro. Nós com o nosso corpo de glória, com o nosso corpo diferente, né? Um corpo que, eu estou no Brasil, mas deixa eu ir ali na Europa conversar com o irmão que foi designado, né, para ser o embaixador, ou o governador, ou o presidente, digamos assim, da Europa. Eu vou lá no piscar de olhos, né? Nós não estaremos mais em corpos físicos, né, como as pessoas que viverão nessa época. Nós governaremos sobre as pessoas que mantêm os seus corpos aqui. Lembra que quando Jesus vem para salvar Jerusalém, tem pessoas ali reunidas para guerrear, tem pessoas no resto do mundo inteiro, pessoas essas que aceitaram o governo do anticristo, pessoas que eram ímpias, não eram convertidas, né? Ou que eram convertidas, mas ficaram por determinadas situações da vida e que aceitaram o governo do anticristo. Todas essas pessoas que passaram pelo governo do anticristo agora vão experimentar um governo baseado na justiça de Deus, né? Na justiça eterna. A nossa justiça era tão falha, tão ridícula, que a Bíblia fala que a nossa justiça, a justiça aqui da terra, é como um trapo de imundícia para Deus, né? Traduzindo para o nosso tempo, para a nossa época, né? Um trapo de imundícia é um modes usado. É isso aí que Deus considera a nossa justiça, né? O nosso sistema judiciário, o nosso STF, os nossos tribunais, todos eles são isso para Deus. Um modes usado e descartado. Um trapo de imundícia é a nossa justiça para Deus, que é 100% justo, né? Ele é dono da justiça. Então ele faz questão de ensinar, de mostrar o que é um governo justo, né? E durante 1000 anos a Bíblia fala que nós estaremos nessa situação. Nesses 1000 anos que vão acontecer, nós precisamos definir algumas coisas aqui para que você guarde bem, tá? Então nós vamos, primeira pergunta, né? Quem participará do milênio? Quais as pessoas que vão participar do milênio, né? Serão aquelas pessoas que a igreja do Senhor Jesus Cristo, né, os justos que ressuscitaram e os vivos que foram arrebatados em corpo glorioso, serão os administradores, né, serão aqueles que vão administrar as coisas no milênio, né? As outras pessoas que vão participar do milênio, também como administradores, também como seres já meio que angelicais, digamos assim, tá? É certo que o nosso corpo de glória, o corpo de Jesus, ele é diferente dos anjos. Quando Jesus volta depois de ressuscitado, né, quando ele volta para o céu, ele é chamado ele é algo diferente, né? A passagem que fala, levantai, ó portas, as vossas cabeças, portais eternos, para que entre o Rei da Glória, era Jesus voltando para o céu, não como uma pessoa da Trindade, mas sim como algo diferente. Era Deus, porém, num corpo. Jesus faz questão de manter esse corpo, tá, gente? O mesmo corpo que sofreu, morreu em Jerusalém, o mesmo corpo que esteve lá com Abraão, né, na tenda, nos carvalhais de Manre, é o mesmo corpo de Jesus Cristo. Ele fez questão de mantê-lo. Então,
ele era o primeiro de muitos, e nós também seremos como ele, tá? Então, os mártires da grande tribulação, as pessoas que sofreram, morreram e não negaram a fé nas mãos do anticristo, também estarão salvos e também participarão conosco desse reinado, né, como administradores. Muito bem, quem mais? Quem mais participará do milênio? As nações, né? Judeus, gentios, em corpos físicos, naturais, que escaparam da grande tribulação e foram poupados no julgamento das nações, o julgamento do vale de Josafá. Essas pessoas também continuarão a existir no mundo, com corpos físicos, tá bom? Então, será um reinado de aproximadamente, né, a Bíblia fala em 1000 anos, mas a gente não sabe se é literal, mas será um reinado de 1000 anos, aonde pessoas espirituais, digamos assim, pessoas em corpos de glória, governarão o mundo inteiro, né? O mundo inteiro, um mundo de pessoas, de carne e osso, que continuarão a viver, a casar, né, a ter filhos, né, pessoas que vão continuar ali as suas atividades normais, porém debaixo de um sistema de governo, debaixo de um reinado justo. Né? A injustiça ela impera hoje em dia. Hoje em dia é terrível, é muito falha a nossa justiça e às vezes até arbitrária, né? É interessante como o poder deixa as pessoas imunes à justiça. Nessa época, não. Nessa época, as pessoas vão continuar sendo presas, vão continuar cometendo os seus delitos, porém, a justiça, nesse caso, será diferente. Né? Eles experimentarão uma justiça séria, rígida, uma justiça divina. Tá? Não é porque eu tenho um carro importado que vale milhões que eu vou bater e matar alguém e não vou para a cadeia. Né? É outro nível de justiça, é outro aspecto, não tem nada a ver com a justiça do mundo, que é terrível, né? Que para Deus é nada. Então, nós viveremos um milênio onde Cristo governará o mundo. Como será, né, o sistema, a vida no mundo, será muito parecida com o que é hoje. Porém, do mesmo jeito que um homem chamado Anticristo governava todo mundo, mandava em todo mundo, tinha representantes dele em todo o mundo, Jesus vem para mostrar como se faz. Ele vem e coloca pessoas, né, ou seja, nós, para governarmos todo o mundo. Né? E isso vai fazer com que o reino dele seja perpetuado. Lembrando que nós seremos pessoas intimamente ligados a Cristo. Né? Nós teremos o corpo de glória, nós seremos reis e sacerdotes que reinarão sobre a terra. Pronto. É isso que a Bíblia fala de nós. Né? Para o nosso Deus nos constituiu de toda tribo, língua, raça e nação, para sermos reis e sacerdotes que reinarão sobre a terra. Quando? No milênio. No milênio, com Cristo, nós reinaremos sobre a terra. Muito bem, o tempo está correndo bastante hoje, né? Então, deixa eu dar seguimento aqui rapidinho. Eu já falei um pouco, né, a respeito da justiça no milênio, que será a justiça do nosso Deus, a justiça do Senhor. Então, não tem nem sombra aqui de preferencialismo, de um é mais rico, um é mais pobre, um fez, o outro não fez. Não tem disso não, a justiça é a justiça divina que acontecerá. A alegria e a plenitude será a marca característica da era milenar. Né? Nós temos aí várias passagens bíblicas que falam que durante o milênio a alegria vai reinar. Né? Imagine você que você não terá literalmente necessidade alguma no milênio. Né? Lembra que depois do arrebatamento, onde as pessoas foram arrebatadas, né, e tal, vai sobrar muito recurso no mundo. E esses recursos administrados por um crápula igual ao anticristo, já foi necessária para sustentar o mundo inteiro, ninguém mais tinha necessidades. Imagina num sistema justo, né? Um sistema justo, porque onde há injustiça todo mundo pega. Eu tenho várias casas aqui que ficaram abandonadas, eu vou pegar uma para mim. Não, ele quer pegar todas e alugar. Né? Então esse tipo de sentimento
esse tipo de atitude, né, será considerado injusta, e a injustiça no reino milenar ela não prospera. Mas a alegria sim, a Bíblia fala que a alegria vai prosperar, tá? Fala também que vai haver uma grande paz. Uma das principais características do reino de Cristo é a paz. No milênio, os homens viverão em paz, uns com os outros. Haverá paz até mesmo entre os animais, como está em Isaías, né? Isaías fala que o leão vai pastar com a vaca, o lobo vai pastar com a ovelha, né? Então, essas coisas referentes à natureza, a natureza também será governada por Cristo, né? A natureza será governada por Cristo, que é o autor, que é quem fez todas as coisas. A natureza, a mesma natureza que chorou quando Cristo foi crucificado, ela vai se alegrar, né, no reinado milenar de Cristo. A natureza vai voltar a ter muito da época do Éden, né? Vai voltar a ter muito da época antes do dilúvio, né? Antes do pecado, a terra ela não era amaldiçoada, né? Porque Deus amaldiçoou a terra. Ele fala, olha, a partir de agora você vai produzir erva venenosa, você vai produzir espinhos, né? O homem, se quiser alguma coisa de você, vai ter que trabalhar, vai ter que plantar, vai ter que colher, vai ter que, né, suar a testa, mas essas coisas, elas são diferentes agora. É Cristo quem está dominando sobre a terra. É Cristo quem está reinando sobre nós, que somos seres, né, espirituais diferentes, e também sobre os seres humanos que ficaram aqui na terra. Então a natureza vai se portar diferente também. Então haverá paz, haverá alegria, haverá acima de tudo justiça divina, não a justiça do homem, né? E haverá alegria, né? Ainda nós não estamos falando ainda da vida eterna com Cristo, né? Isso aí é depois. Nós estamos falando do milênio aqui na terra, onde o próprio Jesus vai governar todas as nações, nos usando como embaixadores, como reis, como sacerdotes, como príncipes, para governar junto com ele, e será um reino de paz, alegria, né, e também justiça. Vamos dar seguimento aqui. Eu acho que eu não preciso nem falar a respeito disso aqui, né, mas só para você saber, Pastor Geraldo, está todo mundo aí, todos os crentes estão no mesmo barco com relação a isso, né? Todo mundo aí participa dessa, todos os crentes, né, da face da terra comungam nessas coisas que o Senhor está falando? Não, não comungam, né? Tem pessoas que acreditam no amilenista, né? Eles são amilenistas, eles não acreditam nesse milênio da forma que eu estou explicando, tá? Tem pessoas que são pós-milenistas, que também não acreditam da forma que eu estou explicando, né? E tem os pré-milenistas, que somos nós, que é a forma que eu estou explicando, né? 80, 90% do mundo é pré-milenista, né? Assim como eu sou, assim como eu ensino para vocês. Mas eu estou sendo honesto, né? E eu gosto muito de ser bem honesto, que tem alguns irmãozinhos nossos que acreditam em outras teorias, né? Eles se baseiam em outras teorias, né? Mas as teorias que eles se baseiam têm alguns buracos difíceis, né, de preencher. São buracos que são quase precipícios. E não dá para a gente, né, abrir a cabeça deles e mostrar essas coisas, né? Infelizmente, no ser humano tem um sistema dentro deles que é impressionante. Eu nunca vou conseguir convencer um cruzeirense de verdade, não estou falando de cruzeirense meia boca que não sabe nem a escalação do time, estou falando de cruzeirense de verdade. É muito difícil eu convencer um cruzeirense que o Clube Atlético Mineiro é melhor. Ele não vai, ele vai negar até o fim, né? Tem eleitores do atual governo que você não consegue mostrar para ele as falhas do atual governo, porque eles não aceitam. Né? Não vai entrar na cabeça deles nunca, e não é por estar certo ou errado. Certo ou errado eles estão vendo, né? Mas é por questões
filosóficas mesmo, por questão pessoal. Eu não vou dar o braço a torcer, eu não vou mudar minha opinião. E isso é muito feio no ser humano, porque se eu estou num caminho e esse caminho é errado, e eu vejo lá à frente que eu estou num caminho errado e que existe um caminho certo, não tem vergonha nenhuma em admitir, eu estava errado, né? Eu vou trocar de caminho, eu vou voltar para trás, eu estava errado nessa questão. As pessoas raramente admitem isso, né? As pessoas, elas fazem facções, né? É sectarismo, elas escolhem um lado, bate o pé e fala, eu sou desse lado aqui até o fim, eu nasci assim e eu vou morrer assim. Não, mas tem outras opções. Não, eu nasci assim e eu vou morrer assim. Por isso existem sim várias visões, né, a respeito do milênio. Existem várias visões a respeito do arrebatamento, mas tem coisas nessas visões que são verdadeiros abismos, né, teológicos, são buracos teológicos. Porque as pessoas que lançaram essas visões é como se tivessem formado times de futebol. Ah, nós somos do time dos amilenistas, né? Nós acreditamos que não vai haver milênio. Não tem esse negócio de milênio. O que está na Bíblia ali é alguma outra coisa qualquer, mas não tem. Então nós vamos negar até o fim, nós somos desse time. Ah, nós somos do time que o milênio já está acontecendo. Que as coisas agora vão só melhorar, né? Porque a visão pós-milenista é essa, que nós já estamos no milênio e as coisas, Cristo já está reinando, né? O diabo já está preso e que nós estamos agora só melhorando, nós vamos só crescer até que todo mundo se converta a Cristo, né? É a visão pós-milenista. Agora, se vocês acham que o diabo está preso e que as coisas estão só melhorando, façam-me o favor, né? Hoje em dia o cristianismo nem é a religião que mais cresce, infelizmente, né? A religião que mais cresce é o Islã. Então, não tem nada indo para melhor e não tem nada parecendo que tá preso, não. O diabo nunca esteve tão solto, né? E tem nós que somos os pré-milenistas, né? Nós acreditamos, nós somos pré-tribulacionistas porque acreditamos que Jesus vai nos tirar daqui antes da tribulação. Vai acontecer a tribulação com o anticristo e nós acreditamos no pré-milenismo, que também nós chegaremos aqui para salvar Jerusalém junto com Cristo e para implementar o milênio. Nisso cremos, tá? Nisso cremos, eu posso falar assim como quadrangular, né? É o que a maioria do mundo crê, inclusive. Essas outras são times de futebol, né? Como se fosse o Ameriquinha Mineiro, que é pequenininho, mas é orgulhoso e não troca a camisa por nada. É o melhor jeito de eu explicar isso para vocês. Essas pessoas que acreditam em outras, né, vertentes teológicas, digamos assim. Nós já estamos encaminhando já para o finalzinho, eu ainda não falei tudo que eu precisava falar a respeito do milênio, né? Nós temos que terminar de falar a respeito do milênio e depois do milênio coisas acontecerão, tá? Depois desse reinado maravilhoso, onde Cristo será o rei, nós seremos seus embaixadores, a justiça, a paz e a alegria vai reinar, as pessoas vão até viver mais, tá? Porque a terra agora, ela mudou, né? A terra agora produz alimentos bons, é diferente, né? Não existe mais agrotóxico, não existe mais indústria alimentícia que quer prejudicar, que quer produzir e que problema da saúde das pessoas. Tudo vai ser diferente durante o reinado de Cristo. Não tem mais agrotóxico, não tem mais fertilizante artificial. A terra simplesmente vai voltar a produzir, né? A literalmente produzir, como na época do Éden, literalmente, tá? Então vai ser diferente, as pessoas vão até viver mais. Ainda haverá morte no milênio? Sim, naturalmente, né? São 1000 anos onde as pessoas que viverem aqui, as pessoas em corpos físicos, vão continuar a nascer, crescer, casar, produzir filhos, né? E falecer, tá bom? Bom, então nós vamos ficando por aqui, mas nós temos mais coisas para falar durante o milênio, final do milênio, e aí vem, né, o fim das coisas, o fim de tudo. Onde nós literalmente voltaremos a Deus, literalmente, tá? Nós viemos de Deus e voltaremos para Deus, né? É um círculo se fechando, é o fim das coisas, é o grande dia do Senhor,
o grande dia, né, do tribunal, do trono branco, aonde sim, aí todas as pessoas serão julgadas. Muito bem, deixa eu dar uma olhada em vocês aqui, pessoal que chegou depois aí, né, a Camila Pomaroli, o Socélio, a Jéssica, a Elisandra, a Solange está com a gente também, Ana de Lourdes, a Cíntia, a Karen, a Nayane, Leidiane Lima, Leia Almeida, deixa eu descer aqui só um minutinho, a tia Creuza está com a gente também, a pastora Marli, Deus abençoe, pastora, o Vinícius Silva, deixa eu ver se também se não tem nenhuma pergunta, né? Vou lendo aqui e dando uma olhada. A Romilda está com a gente também. A Edirlene, o Deco está com a gente também. A Lorena, a Juju Emanuele. Gente, será que é a Juju? Juju arrebentou na apresentação. Deve ser ela. O André Luiz, a Sofia Lauren. Olha, Sofia Lauren, nome de atriz. As pessoas que forem para o inferno terão a oportunidade de ver Jesus. Segundo o que eu falei a respeito da justiça, Sofia, todo joelho verá, todo joelho se dobrará, todo olho verá, toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Jesus, quando ele esteve morto, ele fez questão de ir ao inferno e lá, as almas que estavam lá no Hades, que faziam a divisão, né, entre o seio de Abraão e o Hades, o lugar de sofrimento lá embaixo, Jesus se apresenta para todos, para todos. Então todas as pessoas que forem para o inferno terão tido uma oportunidade de ver Jesus. Primeiro, terão tido a oportunidade de serem justificadas, né, de serem pessoas boas, de trabalhar. Gente, não adianta. Se você for numa aldeia de índios que nunca tiveram contato com Bíblia, com ser humano, com nada, nessa aldeia vai ter índio bom e vai ter índio ruim, mau caráter, né? Índios que fazem maldades e índios bons. Então é baseado nisso que desde o princípio de tudo as coisas acontecem. As pessoas podem ser boas ou más, né? Isso depende delas. Então todas as pessoas sim terão uma experiência. Jesus não vai condenar ninguém que não o conheça, tá? Então só para deixar isso bem claro, a justiça dele é perfeita, tá? Todo mundo que for condenado saberá porque foi condenado. É por isso que tem julgamentos, tá? Inclusive o julgamento do trono branco, as pessoas, né, é o famoso telão. As pessoas verão o que fizeram e não terão a ousadia nem de contestar, né? Porque vai estar ali preto no branco. As pessoas não verão em telão, né, como a gente imagina, mas as pessoas saberão, tá? Então todas as pessoas, mesmo se forem para o inferno, elas terão um contato com Jesus. Seja na vida atual, quando Jesus participou ali, né, andou na Galileia, seja depois, quando Jesus morreu e foi lá embaixo e esteve com todas as pessoas que morreram, desde Adão até aquele presente momento, né, ele esteve com elas, ele se apresentou para os maus e se apresentou para os bons, e levou os bons para o lugar chamado paraíso. Agora, lá embaixo, só fica o lugar de tormento, né? E aquele lugar que era chamado de seio de Abraão, ele levou cativo o cativeiro para inaugurar ali o paraíso. Sou Célio, está aqui de novo, boa noite, paz. E a Flaviana Silva. Muito bem, meus queridos, nós vamos ficar por aqui, tá? Mas, por favor, a próxima aula talvez seja a última dessa série, né? De escatologia, de fim dos tempos, das coisas que estão por vir. E eu gostaria que você participasse, tá? Não deixe de participar, pois nós estaremos aí fechando, né, um ciclo. Eu espero, então, que todos vocês tenham um excelente fim de noite e que Deus abençoe ricamente cada um de vocês, no nome de Jesus.